vamos começar a conversar aqui sobre as funções inorgânicas, que é o que cabe né, para a nossa aula de hoje. Então, hoje a gente vai focar o nosso estudo em ácidos, bases, sais e óxidos. O que a gente vai fazer aqui na química geral? A gente vai olhar para algumas substâncias mais comuns de ácidos, bases, sais e óxidos, tá? E também a gente vai olhar para nomenclatura, tá? Deixa eu só arrumar aqui que está com a bateria fraca já. Deu. Então, a gente vai focar em algumas principais substâncias usadas no dia a dia relacionadas a essas funções inorgânicas e nomenclatura. Perfeito. Antes de iniciarmos o nosso estudo sobre as funções inorgânicas, pessoal, é importante a gente relembrar da dissociação e ionização. Então, muitas substâncias, quando colocadas em água, elas se dissociam, né, e formam íons. Então, o cloreto de sódio, como vocês estão vendo aqui, é um composto iônico, a gente já viu que é formado por ligação iônica. Ele tem essa propriedade de formar íons quando eu solubilizo em água. Eu tenho lá a presença do cátion e do ânion, né? Os cátions, sódio, e os ânions, cloreto. Como que ficaria esses íons em água? Para a gente tentar entender, né? Eles ficariam solvatados. Vejam que o cátion sódio ele é positivo. São os oxigênios das moléculas de água que ficam voltadas para o cátion. Então, o cátion fica solvatado de forma que os oxigênios da água, que é o átomo mais eletronegativo da molécula, que ficam voltados lá para ele, né, para o cátion. Já o ânion cloreto, né, ele é negativo, é um ânion, então são os hidrogênios que ficam mais próximos a ele ali, né, os hidrogênios da água, ó, representados pelas bolinhas cinzas aqui, que ficam voltadas para o, o ânion, tá? Então, a solvatação acontece quando a gente tem a presença de íons. Porém, a gente vai verificar que essa ionização pode acontecer mais, menos ou às vezes pode nem acontecer. Pessoal, está digitando a matrícula aqui, não pedi para digitar ainda, tá? É lá no final da aula para digitar a matrícula, ok? Lembra lá que só no final da aula, tá? Então, quem digitou aqui, lembra no final da aula, eu vou pedir para digitar novamente, tá? No chat. Então, a gente tem espécies que não se ionizam, como o açúcar. Você coloca sacarose em água, você não tem íons em solução. Já o sal forma íons, a sacarose não. Então, são algumas propriedades relacionadas ali à ionização. Tá? Mas vamos então iniciar o nosso estudo com os ácidos. Os ácidos, eles têm essa propriedade de se ionizar em água, de formar íons. E o íon que ele libera para a água, quando eu coloco um ácido em água, é o H+. Então, qual é o conceito de ácido? É toda substância que em solução aquosa sofre ionização, então forma íons e libera como cátion o H+. O H+, em presença de água, a gente chama também de H3O+, ou seja, o íon hidrônio, tá? Então, H+, ou H3O+, é a mesma coisa. H+, a gente usa mais lá no ensino médio, aqui no ensino superior a gente fala mais em H3O+, que seria um H+, somado ali a uma molécula de água, tá? Então, algumas características dos ácidos, né? Então, eles liberam H+, quando em solução aquosa, eles possuem sabor azedo, né? Bastante comum, né? Essa característica entre eles. Você tem um sabor azedo para os ácidos. E a gente encontra vários ácidos ali no nosso dia a dia, como ácido cítrico, ácido ascórbico, lá nas frutas, né? Nas baterias a gente usa ácido sulfúrico, na indústria química é muito comum o uso de ácido muriático, que na verdade é um ácido clorídrico 80, 90%. Então, são muito usados no dia a dia. Depois eu trago mais algumas utilizações de alguns ácidos para vocês. Com relação à nomenclatura, pessoal, a gente tem os hidrácidos, que são aqueles ácidos que não possuem oxigênio, né, na sua fórmula. Então,
A nomenclatura é ácido, nome do elemento químico com terminação hídrico. Então, aqui, ó, HF, ó, vejam que o H+, é o cátion, né? E o ânion é o fluoreto. Então, ácido fluorídrico, tá ok? HF, ácido fluorídrico. O ácido, nome do elemento, flúor, no caso, né? E terminação hídrico. Esse outro, ácido clorídrico, porque o ânion é o cloreto. Aqui, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido sulfídrico e ácido cianídrico. Este H2S, por que é ácido sulfídrico? Porque S2- é o ânion sulfeto, tá? E a gente já tem aqui, então, uma regrinha, né? Que quando o ânion tem terminação eto, o ácido terá terminação hídrico. Então, você olha lá na tabela periódica, geralmente atrás, no verso da tabela periódica, tem uma lista de ânions, né? Você olha lá para o Cl-, tá lá, cloreto. Então, o ácido será o ácido clorídrico. Você troca o eto do ânion por hídrico ali, né? A terminação, tá? Então, esses são ácidos sem oxigênios, hidrácidos. Já os oxiácidos são ácidos que têm oxigênio na sua fórmula. Então, a gente tem lá ácido clórico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido carbônico, vários ácidos. Então, a nomenclatura novamente, né? Ácido, nome do ânion, trocando a terminação, ico para ânions com terminação ato, e oso para ânions com terminação ito. Então, o ânion sulfato vai dar o ácido sulfúrico. Ó. Você troca o ato da terminação do ânion, né? Sulfato, ácido sulfúrico. Quem seria o ácido sulfúrico? Né? Você tem lá o H+, você tem o ânion sulfato, SO4 2-. Ó. Então, o ânion sulfato, o ácido será o ácido sulfúrico. Lembra que esse 2 vem para cá, né? H2SO4, ácido sulfúrico. Já se você tem o ânion sulfuroso, né? O ânion sulfito, na verdade, o ânion sulfito, o ácido será o ácido sulfuroso. Quem é o ânion sulfito? Você olha lá na sua tabela periódica, você vai verificar que o ânion sulfito é esse cara aqui, ó. SO3-, né? Menos oxigênio, ito, né? Mais oxigênio, ato, para os ânions. Então, o ânion sulfito dará origem ao ácido sulfuroso. Olha lá, o ácido sulfuroso, tá ok? O ânion nitrato, o ácido nítrico. O ânion nitrito, ácido nitroso. Então, faz essa troca ali, tá? Alguns ácidos, né? Alguns ânions, né, eles mudam apenas o número de oxigênio em sua fórmula. Então, por exemplo, quando eu tenho lá o ácido clórico, né? Eu posso ter um oxigênio a mais, aí eu tenho ácido perclórico. Ou eu posso ter um oxigênio a menos em relação ao ácido clórico, daí eu tenho ácido cloroso. E se eu tiver 2 oxigênio a menos, eu tenho lá o ácido hipocloroso. Então, dependendo ali da situação, eu mudo ainda um pouco o nome desse ácido. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Ó. Então, vamos para cá. Ó. Vamos pegar aqui, ó. O ácido clórico é esse cara aqui, ó, HClO3. Com um oxigênio a mais, eu tenho o ânion perclorato, então, ó. E aí eu tenho o ácido perclórico. Em relação ao ácido clórico, esse é o ânion clorato, né, dando ácido clórico. Se eu tiver um oxigênio a menos, eu tenho o ânion clorito, e o ácido será o ácido cloroso. Se eu tiver mais um oxigênio a menos, eu tenho o ânion hipoclorito. Aí o ácido será o hipocloroso. Então eu tenho lá os prefixos, né, hipo e per ali para essas situações. O ácido hipocloroso é o ácido utilizado, na verdade, o ânion hipoclorito, né, é utilizado para desinfetar água, né? Você pode desinfetar água com quiboa. Quiboa é uma solução de hipoclorito de sódio, seria o sal desse ácido aqui, tá?
Olha lá o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso, é o que a gente conversou antes, o ânion sulfato, ácido sulfúrico, o ânion sulfito, ácido sulfuroso. Pessoal, precisa decorar esses nomes desses ânions? Não, você consulta a tabela periódica. Atrás da tabela periódica tem uma lista de ânions, inclusive com o nome e a carga dele, né? Olha lá o nítrico e o nitroso. Ó. Nítrico porque o ânion é o nitrato. O NO2- é o ânion nitrito e o ácido será o nitroso. Olha lá o ácido fosfórico, né? H3PO4. Ó. O ânion PO4 tem carga -3. Se você buscar lá na lista de ânions, né? PO4 tem carga -3. É o fosfato. PO4 é o fosfato. Então, o ácido será o fosfórico. Você troca o átomo pelo íco. Então, o H+, né? Porque é ácido, então o cátion é H+, vai se juntar ao ânion PO4 3-. Lembra de fazer a inversão lá de cargas, né? H3PO4. Ácido fosfórico. Agora, se você não tiver o fosfato, se você tiver o fosfito, PO3 3-, né? Aí você tem o fosfito, o ácido será o ácido fosforoso, né? H3PO3, ácido fosforoso. E, e assim, né, a gente tem as várias nomenclaturas ali dos ácidos. Eu ainda poderia ter o ânion hipofosfito, né, com oxigênio a menos ainda, em relação ao ácido fosforoso e 2 oxigênios a menos em relação ao ácido fosfórico, né? Eu coloco o prefixo hipo lá, né? Ácido hipofosforoso. Então, mostrei aqui para vocês um pouquinho, né, dessa nomenclatura. Lembra que você tem que ter um apoio de uma tabela para montar ali a fórmula desses ácidos, porém lá nas tabelas, né, lembra que você busca o ânion, e na hora de dar o nome você troca ali, né, eto por hídrico, ato por ico e ito por oso, né, indo do ânion para o ácido, né. Então, ânion cloreto, ácido clorídrico, ânion fosfato, ácido fosfórico, ânion nitrito, ácido nitroso. Faz essa mudança ali, tá? Perfeito. Pessoal, com relação aos hidrogênios ionizáveis, a gente também pode classificar os ácidos como monoácidos, diácidos, triácidos, tetraácidos, de acordo com a quantidade de H+ que esse ácido tem na sua fórmula. Então, bem tranquilo, né? O ácido sulfúrico tem 2H+. Por que que é 2 aqui? Porque a carga do sulfato é -2, né? Então, quando eu coloco o ácido sulfúrico em água, ele libera 2H+, tá? Por isso que ele é um ácido diácido, tá? Enquanto que o ácido clorídrico, HCl, aquele presente na água, aquele usado, né, muito na indústria química, né, para reações onde precisa de pHs ácidos, ácido clorídrico, então é um ácido monoácido. E ácido fosfórico, aquele da Coca-Cola, né, H3PO4, é um triácido, tá ok? Então, com relação aos H+, nomenclatura, a gente pode distinguir eles ali, tá? Muito importante, pessoal, a gente ter a ideia do grau de ionização de um ácido. O que seria o grau de ionização de um ácido? Não olha para a fórmula, só presta atenção nesse detalhe. Se você tem 100 moléculas de um ácido, como que você calcula o grau de ionização? Você divide o número de moléculas que se ionizou pelo número total de moléculas. Então, se você tinha 100 moléculas de ácido clorídrico, é o caso aqui, ó, apenas 8 não se dissociaram. Ou seja, 92 se ionizaram. Foram a cátion e a ânion cloreto. Então, qual é o grau de ionização? Número de moléculas que se ionizaram, 92, dividido por um número total de moléculas, 100. 92 dividido por 100 dá 0,92, ou seja, 92% de ionização. 92 das 100 moléculas se quebraram. Isso é porque existem ácidos que se ionizam mais e ácidos que se ionizam menos. Ácidos fortes se ionizam mais, eles vão mais a H+, como aqui é o caso do ácido clorídrico. Ó.
Ácido clorídrico indo a H+, mais Cl-. Essa seta maior aqui indicando que ele está se ionizando, né, prevalecendo sobre a seta menor ali. Então, sempre lembra, pessoal, que algumas moléculas ficam na forma molecular do ácido. Não se ionizam, não vão a cátion e a ânion. Porém, grande parte, né, num ácido forte, grande parte das moléculas se ionizam lá a cátion e a ânion. Então, para o ácido clorídrico, o grau de ionização é 92%. O que é isso? De 100 moléculas, 92 se ionizam. Então, você forma 92 espécies de H+, 92 espécies de Cl- e você fica ainda com 8 moléculas de HCl. Isso é um ácido 92% ionizado. Tá? O Gabriel colocou aqui a frase, né, para gravar ali a nomenclatura, né? Mosquito teimoso, timato, tipico, timeto, novidrico. Existem várias frases, Gabriel, tá? Existem várias frases que ajudam a gente gravar, né? Essa troca ali da terminação do ânion do ânion, né? Para a nomenclatura do ácido, tá? Então, é interessante, né? Para você não esquecer, é interessante. Perfeito. Pessoal, ácidos fortes, então, são ácidos que têm mais do que 50% de ionização. Os moderados ficam lá entre 5% e 50%. E os ácidos fracos, menos que 5%. O que é um ácido fraco, então? É um ácido que se ioniza muito pouco. O ácido do vinagre, o ácido acético, né, presente no vinagre, ele tem uma porcentagem de ionização em torno de 1%. O que significa isso? Que de 100 moléculas, apenas uma se ioniza. Isso é grau de ionização 1%. Deixa eu colocar aqui o ácido acético. É um ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos, né, não é a função da nossa aula de hoje. A gente hoje está olhando mais para os ácidos inorgânicos, né, funções inorgânicas. Mas os ácidos carboxílicos são ácidos orgânicos. O ácido acético, o do vinagre, é esse aqui, ó. CH3COOH. Esse grupo aqui, pessoal, é o grupo de ácido carboxílico. Esse é o hidrogênio ácido. Então, quando você coloca em água, você tem um equilíbrio químico, só que esse equilíbrio, eu vou representar aqui com a seta menor, né, para a direita, ele é muito deslocado para a esquerda. As moléculas preferem ficar nessa forma. Aquelas que se ionizam, né, dão origem a H+, e formam lá o ânion acetato. COO menos, tá? Então, forma muito pouco ânion acetato e muito pouco H+, quando você coloca o vinagre, né? Quando você coloca ácido acético em água, ou seja, uma solução de vinagre, tá? Se eu falei para vocês que a porcentagem de ionização, né, o grau de ionização é 1%, significa que se você tiver 100 moléculas de ácido acético, apenas uma vai se quebrar, dando origem a H+ e acetato. Então, no equilíbrio químico, você fica com 99 moléculas de ácido molecular e você fica com uma espécie de H+ e uma espécie de acetato. Então, isso é um ácido fraco, porque ele tem pouco poder de doar, né, de liberar H+ para a solução. Então, a força de um ácido ela é medida dessa forma. O quanto ele consegue se transformar em H+, em água. Então, ácidos fracos se ionizam um pouco, eles quase não formam, né? Não liberam tanto H+ para a solução. A gente vai evoluir nesse estudo em ácidos e bases, né? Equilíbrio ácido e base lá mais para o final da disciplina. A gente evolui bastante nesses termos aqui de ácidos fortes e fracos, tá? Hoje é só uma primeira introdução. Só para mostrar para vocês, né, esse grau de ionização. Tá? Então, ácidos fracos se ionizam pouco. Você tem uma solução 1 mol por litro de um ácido fraco, você não tem 1 mol por litro de H+, você tem muito menos. Já um ácido forte, como ácido clorídrico, se você prepara uma solução 1 mol por litro, você tem praticamente 1 mol por litro de H+, porque todo ele se transforma, se ioniza, né, em H+, tá? Vamos olhar para algumas reações que acontecem com os ácidos. Então, eles reagem facilmente com metais. Se você colocar um pedaço de zinco em contato com ácido clorídrico, você vai verificar lá, né,
uma reação onde libera calor, né? Olha lá, a fumaça está borbulhando, o becker fica quente. O que forma lá? Cloreto de zinco e libera o gás H2. Então, são, né, reações características dos ácidos ali, reagir com metais. Quando você quer tirar a ferrugem de um material, né, você coloca ele num banho ácido, tá? Você faz uma reação com ácido. Deixa eu ver a dúvida aqui do Bernardo, daí que deriva a medição de pH. Exato, Bernardo, é isso aí mesmo, tá? O pH a gente vai estudar lá na metade da disciplina, mais para o final da disciplina, o pH, ele mede essa quantidade de H+ liberada para a solução, tá? pH é menos logaritmo decimal da concentração molar de H+ em solução. Então, quanto mais H+ libera para a solução, o pH é mais baixo, mais ácido, tá? É exatamente isso. Ah, Bernardo, perfeito. Algumas outras reações características dos ácidos, ó, reagem com carbonatos e bicarbonatos. Então, carbonato de cálcio com ácido clorídrico, olha lá, ó, forma sal e libera CO2 e água. É um experimento que você pode fazer em casa, né? Pegar lá um frasco de vinagre que tem ácido acético e coloca bicarbonato, coloca algumas colheres de bicarbonato de sódio aqui dentro desse frasco e coloca, tampa, né, o frasco com um balão. Você vai ver que o balão ele vai encher. Por quê? Porque a reação entre o ácido, né, o ácido acético e o bicarbonato de sódio vai liberar CO2. Aqui eu estou mostrando a reação entre o bicarbonato e o ácido clorídrico, né? Olha lá, libera CO2. Se você fizesse entre ácido acético e bicarbonato, né? Se você faz esse experimento em casa, vamos colocar aqui a reação que iria acontecer. Ácido acético, CH3COOH, é o ácido do vinagre, né? Mais bicarbonato de sódio, NaHCO3. O que vai formar lá? Vai formar o sal acetato de sódio, então esse sódio troca de lugar aqui com esse hidrogênio. Então, forma acetato de sódio, ó, troca lá o hidrogênio pelo sódio, estou projetando, estou, né? Mas, olha lá, esse hidrogênio ele se gruda com o ânion bicarbonato, então formando aqui ó, ácido carbônico, H2CO3. Porém, pessoal, o ácido carbônico ele é instável, ele não fica em solução dessa forma, ele se transforma em CO2 mais água. Tá? Então, libera esse CO2 na forma de gás. Tá? O CO2 é gasoso. Por isso que enche, por isso que acaba enchendo o balão aqui do nosso amigo aqui, tá? O CO2 acaba enchendo o balão ali nessa reação entre vinagre e bicarbonato. Pessoal, também bem relacionado com alguns vídeos que eu mandei para vocês ontem, né? Os ácidos, eles mudam a cor de certos indicadores. Eles têm essa propriedade. Então, indicadores, né, são substâncias que mudam de cor de acordo com o pH do meio, ou seja, com a quantidade de H+ lá no meio. Então, ácidos aumentam a quantidade de H+ na solução, de H3 ou mais na solução. E isso faz com que indicadores, né, adquiram cores específicas em meio ácido. Então, depende do indicador. Eu mostrei para vocês lá alguns vídeos com a fenolftaleína, que em meio ácido ela é incolor, né? E em meio básico ela é rosa, em neutro também ela é incolor, ela muda em 8,3 ali de incolor para rosa, né? E a folha, o extrato da folha do repolho roxo, que em meio ácido é rosa, laranja para vermelho, um tom mais avermelhado, enquanto que em meio mais básico ela vai para um tom mais esverdeado, né? Então tem um vídeo mostrando lá o uso do extrato da folha do repolho roxo como indicador. Você pode ter uma noção do pH de uma solução colocando lá um pouco de extrato da folha do repolho roxo. Como que você faz isso? Pica o repolho roxo, ferve lá em água para extrair, né, a substância indicadora
que está lá na folha do repolho roxo, depois filtra, e aí você adiciona essa solução ali, aquela solução na qual você quer medir o pH, né? Medir o pH não, ter noção se o meio é ácido ou básico, tá? Então, os ácidos têm pH menores que 7. Quanto mais forte o ácido e mais concentrada a solução, mais próximo de zero vai ser o pH de um ácido. Tá? Então, ácidos fortes têm pH lá em torno de 1, 2, né? Meio bem ácido, tá? Neutro seria pH 7 a 25 graus Celsius, e daí acima de 7 já temos o meio básico, né? Que a gente vê na sequência. Então, Coca-Cola, pH 2,5, tá aqui, ó, Coca-Cola. Suco de limão, pH é 2. Suco de laranja, pH 3, nessa região. A urina, pH de 5 a 6, né? Depende ali do que você bebeu na noite anterior. Então, várias substâncias, né, são ácidas que a gente encontra no nosso dia a dia. Lá no nosso estômago, né, o suco gástrico é ácido clorídrico altamente concentrado. pH lá no estômago é praticamente igual a zero, é aqui, ó, 0 a 1, tá? Devido ali a ácido clorídrico que o seu organismo produz. Para quê? Para degradar os alimentos, tá? Alguns ácidos muito usados no dia a dia. Olha lá o fluorídrico, usado para derreter vidro, para fazer marcações em vidro. Então lá o chassi de um automóvel ele é marcado no vidro, né, com ácido fluorídrico. Ele tem essa propriedade de reagir com vidro. Outro muito comum no dia a dia, a gente já estava conversando, né? Tanto na indústria quanto no nosso organismo, o ácido clorídrico, né? Lá no estômago, o suco gástrico tem ácido clorídrico. O nosso estômago, pessoal, ele é revestido, né? A parede do estômago, ela é feita de um material que resiste a um pH muito ácido. Se a gente beber uma solução pH 0, a gente vai ter problemas na boca, na língua, na garganta, porque essas regiões do nosso organismo não estão preparadas para receber algo com pH igual a 0. Já lá no estômago, não, lá ele não vai causar problema, né? Uma solução com pH 0 não vai causar problema. Tá? Olha lá o ácido sulfídrico, H2S. É muito conhecido, né, o ácido sulfídrico, do ânion sulfeto. Sulfeto, ácido sulfídrico. O ânion sulfeto ele tem aquele cheiro de ovo podre, aquele cheiro de estação de tratamento de esgoto. O gambá, né, para se defender, lança ácido sulfídrico, gás sulfeto de hidrogênio, na verdade. Quando ele se sente ameaçado, ele, nas glândulas lá, ele libera ácido sulfídrico ou na forma de gás sulfeto de hidrogênio. É sempre assim, pessoal. Sulfeto de hidrogênio borbulha em água, vira ácido sulfídrico aquoso, tá? No caso do gambá, é o gás, né? H2S, que tem um cheiro muito ruim. Daí o que acaba acontecendo, né? Ele acaba se defendendo porque os animais ou o próprio homem acaba se afastando dele devido ao cheiro desagradável. Então ele se defende dessa forma. A mandioca, né, muito concentrada, né, em a água lá da mandioca, se você espremer a raiz, né, você tem a água da mandioca, tem ácido cianídrico, né, ácido cianídrico é bastante tóxico, tá? O gás cianeto de hidrogênio era o gás utilizado lá nas câmeras de gás usadas para matar, né, os as pessoas que eram capturadas lá na guerra e tal. Então, colocavam todos numa câmera e liberava lá cianeto de hidrogênio. Em alguns países onde existe pena de morte também, né, esse gás é usado lá nas execuções, tá? Então, cianeto de hidrogênio, essa água aqui é uma água bastante tóxica, a água da mandioca, tá? Não é interessante beber essa água, porque você pode se contaminar e você pode ter problemas. O cianeto, ele é mais reativo com a hemoglobina do que o oxigênio. Então, quando o cianeto entra no seu organismo, a hemoglobina do seu sangue prefere reagir com o cianeto e deixa o oxigênio de lado. E aí a hemoglobina começa a levar cianeto para as células e não mais oxigênio. E aí as células elas acabam ficando com deficiência de oxigênio. As células não querem cianeto, elas querem oxigênio. Aí não chega mais cianeto, não chega mais oxigênio, você começa a ficar com sono, cada vez mais sono e você dorme para sempre.
né? Dorme eternamente. Tá? Foi isso que aconteceu lá na Boate Kiss, em Santa Maria, né? O gás cianeto foi liberado devido à queima da espuma, né, usada para isolamento acústico da boate. O efeito pirotécnico lá envolvia fogo, pegou fogo naquele material que é usado para isolamento de som, liberou o gás cianídrico, as pessoas começaram a respirar aquele gás, elas não puderam sair rapidamente da boate porque elas tinham que pagar a comanda de consumo, foi isso que aconteceu, né? Era simples todo mundo sair rápido pela porta, só que os seguranças trancaram as saídas para ninguém sair lá de dentro sem pagar a conta, porque era utilizado um sistema de comandas. Você ia consumindo e você ia anotando lá e no final tinha que pagar a conta, né? E daí o pessoal ficou na fila para pagar a conta e acabou partindo dessa para melhor devido ao inalar, né, muita quantidade de cianeto de hidrogênio, tá? Olha lá o ácido carbônico, né? Muito encontrado nos refrigerantes, na água com gás, né? O gás do refrigerante, o gás da água com gás, é CO2 borbulhado em água. CO2 borbulhado em água é ácido carbônico. Lembra lá que eu já comentei, né? Ácido carbônico ele é muito instável. Você tem ele em equilíbrio com CO2 e água, tá? Então você borbulha CO2 lá na água normal, você tem a água com gás. Então, o pH da água com gás ela é ligeiramente menor do que o pH de uma água natural para aquela mesma fonte. Né? Quando você borbulha CO2 na água para ter água com gás, você diminui um pouquinho o pH, você aumenta a acidez daquela água, tá? Olha lá o ácido fosfórico, né, o da Coca-Cola, é um triácido, né? Ácido acético já conversamos, ácido sulfúrico lá na bateria já conversamos também. Ok. O ácido nítrico, muito utilizado lá na produção de dinamites, né? O ânion aqui, ó, nitrato, dando origem ao ácido nítrico, tá? Usado na fabricação ali do TNT. Pessoal, muito importante o que está sendo colocado aqui embaixo, ó, que é o preparo de uma solução de um ácido. Provavelmente, no decorrer do curso de graduação em agronomia, né, lá numa disciplina de química dos solos, por exemplo, com o professor Matias, ou em física do solo com o professor Fernando Perobelli, vocês vão ter que preparar uma solução de um ácido. Vocês vão ter que diluir a solução comercial que a gente compra, tá? Então, a gente vai estudar o conteúdo de soluções daqui a pouco e a gente vai focar novamente nisso, mas hoje eu já adianto para vocês. Sempre, quando eu for fazer uma diluição de um ácido na água, eu tenho que colocar o ácido na água, tá? Como está sendo colocado aqui, ó. Primeiro coloca a água no balão volumétrico, por exemplo, né? Depois você coloca o ácido. Por quê? Porque ele é mais denso, daí ele chega aqui, ó, ele consegue penetrar e ele consegue se espalhar pela água e daí não aquece tanto o sistema, porque a reação libera muito calor, é uma reação exotérmica, tá? Se você fizer o contrário, se você colocar ácido primeiro e você vem e coloca água depois, a água é menos densa, a densidade é 1, enquanto que a do ácido é 1,8. Se você coloca a água aqui, ó, a água chega aqui, ela não consegue penetrar no ácido, porque ela é mais leve, ela fica aqui em cima, ó. E ela fica fritando, que nem você pingar água numa chapa de fogão a lenha bem quente. A água fica fervendo aqui em cima e pode respingar e pode voltar para o seu olho, né? Você pode acontecer um acidente. Aquece só numa região aqui, ó. Então, sempre você adiciona ele nela, o ácido na água. Primeiro coloca um pouco de água, depois coloca o ácido, e daí no final você avoluma lá com água até o volume que você precisa, né? Esse detalhe a gente olha lá no conteúdo soluções, tá? Mas sempre lembra que o ácido tem que ser colocado na água, não pode fazer o contrário, tá? Assim, a gente viu um apanhado geral sobre os ácidos e já entramos, já começamos então agora a olhar as bases. Então, as bases, exatamente o contrário dos ácidos, possui sabor adstringente. Sabe aquela banana verde?
Você mastiga a banana verde ou o caqui, né, verde, trava a boca. Sabor adstringente, tá? Então, exatamente o contrário de ácidos que têm um sabor azedo. Elas, né, as bases ou hidróxidos, elas possuem o ânion OH-. Assim como os ácidos possuem o H+, as bases possuem o ânion hidroxila ou oxidrila, OH-. Elas liberam esse ânion em solução. Então, o nome das bases é dado lá por hidróxido de nome do elemento químico, tá? Então, se o cátion é o sódio, né? Aqui, ó, hidróxido de sódio. Aqui, hidróxido de cálcio. Hidróxido de alumínio. Lembrando sempre de fazer a inversão de cargas, né? Hidróxido de alumínio. Como que você monta a fórmula? Você sabe que o alumínio tem carga 3+, porque ele está na família 3A da tabela periódica, a gente já estudou isso. A gente sabe que ele tem 3 elétrons na camada mais externa, né? Então ele perde esses 3 elétrons na ligação química, ele fica com carga mais 3. Se a espécie formada é uma base, então a reação é com o ânion OH-, tá? E aí você tem que lembrar de fazer a inversão ali de cargas para balancear, porque a carga total do composto tem que ser 0. Então esse 3 vem para cá. Detalhe, ó. Al, abre parênteses, OH, 3. Esse 3, pessoal, é para todo o ânion OH-, não é só para o hidrogênio. Se eu fizesse isso aqui, ó, LOH3, eu estaria cometendo um erro, porque isso aqui diz que eu tenho 3 hidrogênios e 1 oxigênio, e não é isso, né? Na verdade, eu tenho 3 grupos OH. Tá? Eu tenho 3 hidrogênios e 3 oxigênios. Tá? Então, eu tenho que colocar esse parênteses ali. Olha qual é a carga total ali da espécie. Ó. Tem que ser 0. Você tem um aqui, que um em química a gente não coloca, né? Um multiplicando a carga do alumínio, que é mais 3, dá um total de mais 3. Soma a carga de ânions agora. 3 que multiplica a carga do OH-, que é menos 1, né? Menos 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Fechando um total de 0. Um composto tem que ter soma de cargas igual a 0, um composto neutro. Então, por isso, a LOH3, né? E outro detalhe, pessoal, sempre o cátion na frente do ânion, tá? Ó, a NaCl, né? Ó, o cátion na frente do ânion, sempre. Ok? Perfeito. Vamos em frente. Então, hidróxido de nome do elemento químico, né? Agora existem alguns elementos, metais, como ferro aqui, ó, que possuem dois NOx que pode mais comuns, o ferro 2 e o ferro 3. E aí a gente pode ter o hidróxido de ferro 2 e o hidróxido de ferro 3. Aquele com NOx menor a gente pode chamar de ferro ferroso, e daí nós teríamos o hidróxido ferroso. O ferro com NOx maior, o ferro 3+, ele é o ferro férrico, então hidróxido férrico, tá? Sempre quando eu tiver cátions com NOx, né, com 2 NOx, o de menor NOx tem terminação oso e o de maior NOx tem terminação ico, tá? Então o chumbo 2 é o chumbo chumboso, o chumbo 4 é o chumbo chúmbico, o ferro 2 é o ferro ferroso, o ferro 3 é o ferro férrico. Então, a gente tem alguns cátions que apresentam mais do que um NOx, tá? As bases podem ser classificadas em mono, di, tri, tetrabases de acordo com a quantidade de hidroxilas que são liberadas. Então, hidróxido de alumínio é uma tribase porque libera 3 hidróxidos, né? 3 íons hidroxila, tá? E a solubilidade das bases na água depende do metal que a compõe. Então, metais alcalinos, família 1A da tabela periódica, né? Sódio, potássio, dão origem a hidróxidos que são solúveis. Então, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio são hidróxidos solúveis. Já hidróxidos formados por metais alcalinos terrosos, como hidróxido de cálcio, ó, hidróxido de magnésio, aqui, ó,
família 2A da tabela periódica, né? A solubilidade em água começa a ficar afetada, começa a diminuir um pouco. Então, por isso que quando você dissolve calcário, né, que tem um pouco de hidróxido de cálcio lá dentro, você não tem uma solubilização em água, né? Você não tem uma solubilização tão perfeita, porque você tem lá um composto que já não é tão solúvel, tá? Enquanto que hidróxidos de outros metais, como metais pesados, tá, são praticamente insolúveis. Se você pegar aqui o chumbo, né, como que você faz, inclusive, como que você faz para precipitar, para eliminar metais pesados de um efluente? Aumenta o pH do meio. Aumentando o pH do meio, os cátions de metais pesados tendem a formar os hidróxidos, que são pouco solúveis, e daí precipita na forma de lodo. Então, você tira, né, o chumbo de uma solução, de um efluente, de uma indústria que trabalha com água de bateria, por exemplo, você tira o chumbo dessa solução aumentando o pH. Então, aumenta o pH, precipita o chumbo na forma de hidróxidos, aqui hidróxido chumbico ou chumboso, né? Se for o chumbo 2, né? E aí você filtra, né? Você filtra esse efluente lá naquele lodo. Lembra que você tem que tomar um cuidado, descartar ele num local adequado, porque ele é um lodo riquíssimo em metal pesado, tá? Então, é uma forma de tirar metal pesado. Por quê? Porque eles são pouco solúveis quando na forma de bases. E como que você facilita a formação da base? Aumenta o pH do meio. Você favorece a formação dos hidróxidos, tá? Pessoal, assim como os ácidos, as bases também mudam a cor de indicadores. Então, lá, o repolho roxo novamente, ó. Em meio básico, vai para uma tonalidade amarelo esverdeada, tá? Então, você pode fazer isso em casa. Pega lá, por exemplo, bicarbonato de sódio, coloca num pouquinho de água e coloca lá algumas gotas do extrato feito com a folha do repolho roxo. Vai ficar de amarelo para esverdeado, tá? Enquanto que se você colocar em vinagre, vai ficar vermelho. Então, alguns indicadores muito usados no dia a dia, como a fenolftalina, né, em meio básico fica rosa, né? Ele fala que em vermelho, na verdade, em 8,3 fica rosa, e esse rosa vai ficando cada vez mais intenso, indo para um vermelho, né, à medida que o pH vai ficando cada vez mais alcalino, tá? Então, existem vários indicadores ali que podem ser usados para a gente ter a noção se o pH de uma solução é ácido ou básico, tá? Pessoal, algumas reações características das bases. Reagir, neutralizar, né, ácidos. É a reação mais comum de uma base. Neutralizar um ácido. Então, para combater a azia, o que a gente toma? Leite de magnésia. Não sei se vocês já tiveram azia, né? Toma lá um vinho, aquele que você compra no garrafão de plástico, né? Um vinho daquele de alta qualidade, R$ 10 o garrafão de 5 litros. Tem mais ácido do que ácido acético do que ácido tartárico lá dentro, né? Toma aquele vinho, mistura com farinha de mandioca, né? Come lá uma carne com farinha de mandioca, uma carne bem gorda, farinha de mandioca e toma vinho. Daí dá aquela azia desgraçada. Aí você vai tomar leite de magnésia. Qual é o princípio ativo do leite de magnésia? Por que que você toma leite de magnésia? Olha lá, ó. 8% de hidróxido de magnésio. Tá? Então, qual é a reação que vai acontecer no estômago? Vanderlei faz vinho, Vanderlei? O meu nono também fazia vinho. Vamos ter que provar esse vinho do Vanderlei no futuro aí, quando as aulas presenciais retomarem, né? Só que lá na universidade não pode, vamos ter que marcar em outro local aí para reunir a turma. Então, Haja vinho daí. oi? Haja vinho para sustentar toda essa Pois pesada. é, né? Só É, agora que tem 34 aqui ouvindo a nossa, participando da nossa aula, né? vai que começam a gostar e aprendem a tomar essas coisas que nós que somos grandes tomemos, né? KKKK. Vai que as crianças tomam vinho daí, aprendem a tomar essas coisas. O ideal é tomar com qualidade, né? E não com quantidade. Isso. Tomar pouco de algo bom.
Pessoal, vamos olhar aqui para a reação que acontece no estômago, então. Você bebeu muito vinho, misturou com farofa, o vinho não era do Vanderlei, né? Porque ele garante que o vinho dele não dá azia. Então, olha lá, no seu estômago você está sentindo azia, você tem excesso de ácido clorídrico, né? Você tem muito ácido clorídrico, o pH do seu estômago lá está muito ácido. Você toma leite de magnésia. Qual é o princípio ativo mesmo? Hidróxido de magnésio. Olha lá, ó. Hidróxido de magnésio. Por que tem esse 2 aqui, ó? Porque o magnésio é um metal alcalino terroso que está na família 2A da tabela periódica. Ele libera 2 elétrons e a carga dele é 2 mais lá na ligação, né? Então, reação entre um ácido e uma base, ó, ácido e base, vai formar sal e água. Qual é o sal que vai formar? Você junta o cátion da base com o ânion do ácido. Então vai formar cloreto de magnésio, MgCl2. Por que tem esse 2 aqui, ó? Já entrando um pouquinho em fórmula de sal, né? Porque a carga do magnésio é 2 mais e a carga do cloro é menos 1. Por quê? Porque o cloro está na família 7A da tabela periódica. Ele é um halogênio, ele tem um elétron na camada mais externa, então ele ganha um elétron para chegar a 8. Só que o magnésio tem 2 elétrons, né? Para serem doados. Então precisa de 2 cloros para receber lá esses 2 elétrons do magnésio. Então, cada cloro acaba recebendo um elétron, por isso que fica com essa carga menos 1. Aí o magnésio fica com a carga mais 2, porque ele doou esses 2 elétrons. Então, lembra de fazer a inversão, né? Esse 2 vem para cá, esse 1 vem para cá. Por isso, MgCl2. E lembra que o 1 em química a gente não coloca, né? Esse 1 aqui em química a gente tira. Por isso, MgCl2. Tá? Além do sal, uma reação de neutralização entre um ácido e uma base sempre forma água. Tá? Além do sal, forma água. H2O. Tá? H2O. Pessoal, após escrever uma reação química, vejam que o H- do ácido reagiu com a hidroxila, né, da base, formando a água lá, tá? Lembra, pessoal, que sempre a gente tem que balancear a equação química, tá? A gente sempre tem que olhar para o balanceamento, para a estequiometria da reação química. Nosso próximo conteúdo é estequiometria, cálculos estequiométricos, porém aqui a gente já olha para como fazer o balanceamento. Então, sempre, pessoal, o que você tem que ter numa reação química, né? Você tem lá a seta de reação química, do lado esquerdo você tem os reagentes, do lado direito você tem os produtos. Tá? A quantidade de átomos de cada elemento nos reagentes tem que ser igual lá nos produtos. Então você começa a balancear sempre pelos metais. Eu vou fazer aqui o método da tentativa, tá? Começa a balancear pelos metais, ó. Um magnésio no lado direito da seta, ou seja, nos produtos, um magnésio no lado esquerdo, ou seja, nos reagentes. Então o magnésio está balanceado, tá? Na sequência, pessoal, você olha para não metais diferentes de hidrogênio e oxigênio. Então, quem que é não metal aqui diferente de hidrogênio e oxigênio? Tem cloro. O cloro é um não metal diferente de hidrogênio e oxigênio. Né? Então, olha lá, ó, tem 2 cloros aqui nos produtos. Tem que ter 2 cloros aqui nos reagentes. Eu não posso mexer na fórmula do ácido clorídrico. Eu não posso vir e colocar um número aqui embaixo, aqui, ó, tá? A fórmula do ácido clorídrico é essa, é HCl. Então, eu só consigo colocar um 2 aqui na frente. Tá? Assim, eu tenho 2 cloros e 2 hidrogênios também. Mas eu estou olhando para o cloro. Aqui eu balanceei o cloro. Então, 2 cloros nos produtos, 2 cloros nos reagentes. Tem mais algum não metal aqui, diferente de hidrogênio e oxigênio? Não, só tem agora hidrogênio e oxigênio. Então, escolhe qualquer um deles, escolhe hidrogênio ou oxigênio para balancear. Automaticamente, o outro que você não escolheu, ele vai se balancear, tá? E eu vou escolher hidrogênio. 2 hidrogênios aqui com mais 2 hidrogênios aqui. Ó. Então, eu tenho um total de 4 hidrogênios nos reagentes.
eu tenho que ter 4 hidrogênio nos produtos. Eu só tenho hidrogênio aqui na água, né? Eu não posso mexer na fórmula da água. Então, eu coloco um coeficiente estequiométrico aqui na frente, um 2 aqui na frente, tá? Assim, eu fiquei com 4 hidrogênio nos produtos também. Agora, você só confere oxigênio para ver se ficou balanceado. Oxigênio tem 2 aqui, né? 2 oxigênios aqui nos reagentes. Lá nos produtos tem 2 também. Ó. Lembra que esse 2 vale para o oxigênio ali também. Então, 2 oxigênios nos produtos. A equação está balanceada. Tá? Vejam, pessoal, que eu preciso de 2 mols de ácido para neutralizar 1 mol da base. Porque 2 mols de ácido darão origem a 2 mols de H+. 1 mol dessa base, 1 mol dela, dará origem a 2 mols de OH-. E lembra que o H+ reage estequiometricamente com o OH- na proporção de 1 para 1. Tá? Então, por isso que eu preciso de 2 ali mols de ácido para cada mol da base. Perfeito? Então, a reação que acontece lá no estômago quando você bebeu vinho com farofa, com carne gorda, né? Você teve azia, você fez a reação lá com leite de magnésia para combater a azia, você consome o ácido produzindo sal e água, tá ok? Tá ali a reação, então, cloreto de magnésio formado, né? A reação que aconteceu lá no seu estômago, tá ok? Perfeito. Algumas bases comuns. Soda cáustica ou hidróxido de sódio é a mais comum de todas. É usada na fabricação de sabão. Hoje a gente pode comprar soda cáustica, né? Lá no mercado. Antigamente eles faziam sabão com cinza. A cinza tem essa propriedade, né? Tem hidróxido de sódio, tá? Outra muito comum é o hidróxido de cálcio, também conhecida como cal hidratada ou cal extinta ou ainda cal apagada. Vejam, é muito importante vocês na agronomia terem essa distinção entre o hidróxido de cálcio e o óxido de cálcio, tá? Que a gente vai ver na sequência, né? Os óxidos. Ó. Isso aqui é óxido de cálcio. Isso aqui é conhecida como cal virgem, né? Ou cal virgem, tá? Enquanto que o hidróxido, né? Ó, o hidróxido de cálcio é a cal hidratada ou cal apagada, tá? Então, o óxido, cal virgem, o hidróxido, cal hidratada, cal extinta ou cal apagada. Pode se chamar dessas 3 formas, tá? O hidróxido de magnésio, a gente já falou sobre ele. O hidróxido de amônio usado lá na agricultura, né? Você pode enriquecer nitrogênio, né? No solo através de uma base, né? O hidróxido de amônio. Aqui o cátion é o NH4+, né? E assim a gente vai resolver essa primeira questão, tá? Então, olha lá, ó. Nas condições ambientais, pastilhas de hidróxido de sódio expostas ao ar durante várias horas transformam-se em um líquido claro. Este fenômeno ocorre porque o hidróxido de sódio absorve a água da atmosfera. As bases, pessoal, como o hidróxido de sódio, têm essa propriedade de ser higroscópico. O que é isso? Em contato com o ar, eles absorvem a umidade do ar. E aí, aquele sólido de NaOH, de hidróxido de sódio, né, vira uma meleca. Ele absorve água. Por isso que na hora de pesar na balança hidróxido de sódio, você tem que ser bem rápido. Porque se você vai devagar, a massa vai aumentando, a massa dentro do becker vai aumentando sem você colocar hidróxido de sódio dentro do becker. Você colocou um pouquinho lá, deu 1 grama. Se você ficar lá alguns minutos, quando você voltar e olhar para a balança, vai ter 1,2 gramas, sem você ter adicionado mais NaOH. Por quê? Porque ele absorveu umidade, água do ar, ele tem essa propriedade. Então, você tem um erro, né, na medida de massa se você deixar lá ele absorver muita água, porque um pouco daquela massa é água, né, não é o composto puro, tá? Pessoal, assim a gente finaliza ali as bases e já entra nos sais. Os sais, a gente já conversou um pouco ali na reação de neutralização, né? São espécies formadas por
Um cátion que é diferente do H+, né? Tem pelo menos um cátion diferente do H+, porque senão seria ácido, né? E tem um ânion diferente de hidroxila, porque senão seria base. Então, o cátion é diferente de H+, e o ânion é diferente de hidroxila. E aí você tem, ou ainda, né, o ânion tem que também ser diferente de O2-, porque senão você teria o óxido. Aí você tem o exemplo do sulfato de cálcio. Sulfato de cálcio, né? O gesso, tá? Sofre os sais, né, são geralmente solúveis em água, você tem lá a ionização acontecendo, você quando solubiliza o pó, né, o sólido do sal, você forma íons, né? Lembra que íon positivo é cátion, íon negativo é ânion, tá? O carbonato de cálcio é muito encontrado nos mares, né, formando inclusive os corais, né? Carbonato de cálcio também é um sal ali encontrado nos mares. Olha lá, ó, dicromato de potássio, sulfato de níquel. Então vejam, né, cores diferentes, e essas cores estão relacionadas com os metais de transição ali, ó, o cromo, né? E o níquel dá geralmente compostos azul esverdeado, enquanto que o cromo laranja ou vermelho, né? Depende, compostos de laranja para vermelho, depende um pouco do pH. Né? Então, temos ali alguns exemplos. E a nomenclatura, pessoal, sempre é o nome do ânion de nome do cátion, bem tranquilo. Então, aqui NaCl, cloreto de sódio, ó, sulfato de cálcio, nitrito de alumínio. Por que nitrito? Você vai lá olhar na tabela de ânions, você vai ver que o NO2- é o nitrito, tá? E não o nitrato, que é o NO3, né? Então, NO2 é o nitrito de alumínio, tá? Um muito comum que a gente usa no dia a dia também, né, é o bicarbonato de sódio, como a gente já viu lá naquela reação entre vinagre e bicarbonato de sódio liberando CO2 e água, né? Bicarbonato, esse é o ânion bicarbonato, ó, ou hidrogeno carbonato, tá? Muito importante na agronomia, pessoal, vocês terem essa noção. O ânion carbonato é esse aqui, CO3 com carga -2. Se você neutraliza uma dessas cargas com um hidrogênio, você tem o bicarbonato. Ó. Como entrou um H+ ali, ó, a carga que era -2, ela passa para -1. Tá? Então, esse é o carbonato. Esse é o bicarbonato ou hidrogênio carbonato. Muito utilizado ali, né, em processos de neutralização de solo, tá? De acidez de solo. A gente entra mais nesses detalhes e hidrólise de sais no futuro. Perfeito. Aqui, pessoal, tem um slide falando sobre a inversão de cargas para formar a fórmula. A gente já vem trabalhando com isso bastante, né? Então, sempre para montar a fórmula de um composto, lembra de fazer a inversão de cargas. Aqui o Na2CO3, né? Na2CO3, carbonato de sódio. Na2CO3. Por que, que a fórmula é Na2CO3 para carbonato de sódio? Eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade, né, em montar as fórmulas. Pessoal, não é decoreba, é só consultar a tabela de cátions. Por que, que tem esse 2 aqui? Você sabe que o sódio tem carga +1. Você estudou tabela periódica, ele está na família lunar, ele tem um elétron na última camada, né? Na camada mais externa, ele quer doar esse elétron, ele doando, ele fica lá um cátion monovalente, né? Ele tem apenas um elétron, ele doa, ele se torna um cátion. O ânion carbonato, lá na tabela de ânions, você verifica que ele tem carga -2. Então, você precisa, né, de 2 sódios para cada carbonato. Então, essa é a inversão que você tem que fazer. Esse 2 vem para cá, né? Esse 1 vem para cá, lembrando, né? Que é todo ânion que recebe coeficiente, porém 1 em química a gente não coloca, né? Por isso, Na2CO3. Essa fórmula aqui, ó, NaCO3, ela não existe, né? Por quê? Porque o cátion sódio com o ânion carbonato se combina nessa proporção aqui, ó. Então, isso não existe. Agora, bicarbonato de sódio, se o ânion for esse aqui, ó, bicarbonato, aí sim, né? NaHCO3, bicarbonato de sódio. Então, a formulação das fórmulas, né? Escrever a fórmula
Na verdade, é simples. É só saber a carga do cátion e a carga do ânion e fazer a inversão. Porque a carga total do composto tem que ser zero, tem que ser neutra. Se você somar aqui, ó, 2 vezes mais 1, que é a carga do sódio, dá mais 2. Soma com a carga de ânion, você tem uma vez só o ânion carbonato, que tem carga menos 2. A carga é zero. Aqui, ó, o sódio é mais 1. Soma com a carga do bicarbonato, que é menos 1, né? Você tem um composto neutro. Tá? Sempre, né, o composto terá carga zero se ele for um composto neutro. Tá? Então, lembra de fazer essa inversão, né, de cargas. Olha só que interessante aqui, ó, o sulfato de ferro 3, ou sulfato férrico, né? Deixa eu apagar aqui. Olha lá, volta para cá. Sulfato férrico, né? Fe2SO4 3. Olhando para essa fórmula, pessoal, ó, olhando para essa fórmula, eu sei que este ferro aqui, ó, é o ferro 3 e não o ferro 2. Ó, esse 3 aqui, ele veio da onde? Esse 3 aqui, ele veio da carga do ferro, que era mais 3. Esse 2 veio da onde? Da carga do sulfato, que era menos 2. Então, só olhando para esse composto, eu sei que esse composto é o sulfato de ferro 3, ou sulfato férrico, né? Olha a diferença de fórmula para o sulfato de ferro 2. Se o ferro é o ferro 2, a fórmula seria apenas essa aqui, ó. Porque a carga do ferro é 2 mais, a carga do sulfato é menos 2, nesse caso. Eu, quando tenho cargas iguais, eu teria um 2 aqui e um 2 para o sulfato, né? Eu elimino e tenho a menor proporção possível de números inteiros. Então, 2 com 2 simplifica, né? Simplifica. Você tem ali, então, essa fórmula. Então, vejam a diferença entre o sulfato férrico e o sulfato ferroso. Aqui eu sei que o ferro é o ferro 2, tá? Aqui eu sei que o ferro é o ferro 3. Então, são detalhes, né, que a gente acaba percebendo ali, tá? Então, agora eu quero pegar esse composto, deixa eu escrever ele aqui, para a gente descobrir o NOx. NaAl3, PO4, 2, PO4, 2, OHX, né? Ele diz ali, ó, que o minério, né, conhecido como brasilanita, né? Apresenta essa fórmula aqui, né? E daí ele pede quantas hidroxilas tem nessa fórmula. Então vamos olhar para cá. Então é um minério. Vejam que é um minério que tem 2 cátions em sua fórmula e 2 ânions em sua fórmula. Ele pede para a gente qual é o valor de X, quantas hidroxilas eu tenho que ter aqui para esse composto ser neutro. Então, lembra que o total de cargas positivas tem que ser igual ao total de cargas negativas lá no composto. Então, você sabe que o sódio é mais 1. Né? O sódio é mais 1. Você sabe que o alumínio é mais 3. Você sabe que o ânion sulfato tem carga menos 3. E você sabe que a hidroxila tem carga menos 1. Se você não sabe, você busca numa tabela. Ah, eu não sei qual é a carga de sulfato. Busca lá na tabela, você vai ver que é menos 3. Então, vejam, você tem mais um aqui. Mais, ó, 3 alumínios que tem carga mais 3. Então, 3 vezes 3, 9. Mais 9. Mais, agora vem a parte dos ânions. 2 sulfatos, 2 vezes menos 3 dá menos 6, né? Mais ainda, x vezes menos 1, né? X vezes menos 1. Isso tudo tem que ser igual a 0. E você vai descobrir x. Ó. Você tem aqui 10 menos 6 menos x igual a 0. 10 menos 6 vai dar 4, que é igual a x. Né? 4, que é 4. Vamos fazer certinho aqui. Ó, menos x igual a 0, né? Então, o x vai ser igual a 4. Você descobriu que você precisa de 4 aqui, ó, 4 hidroxilas, tá? Para o composto ter carga 0. Aí você confere novamente, ó.
1 mais 9, né, dá 10 cargas positivas no total. Mais, aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 cargas negativas, com 4 vezes menos 1, menos 4. Então, menos 6 com menos 4 dá menos 10. Fechando, zero como a carga total do composto. Então, agora tira as cargas, né? Tira ali as cargas. Você tem a forma ali do minério, né? Brasilanita, tá ok? Então, você fez ali a soma de cargas para descobrir quantas hidroxilas você tinha lá, tá? Vamos olhar para aqui para mais um exercício, ó. Escreva as fórmulas dos seguintes sais, ó. Então, ele deu aqui os cátions, sódio, cálcio e alumínio, e deu os ânions, cloreto, carbonato e fosfato. Ele pede para a gente escrever a fórmula, primeiramente, do cloreto de sódio. Então, deixa eu diminuir aqui, para ficar aparecendo para... Opa! Cloreto de sódio. Então, ambos, né? Sódio e cloro, né? Tem carga 1, só que é mais 1 e menos 1. Então, a fórmula acaba sendo NaCl, tá? Olha o outro que ele pede, ó. Cloreto de cálcio. Veja que o cálcio tem carga mais 2. Então, se o cálcio... Ó, vamos fazer assim, ó, deixar aqui assim. Ó, o cálcio tem carga mais 2, né? Como que ele vai se unir com o cloreto? Então, o cálcio tem carga mais 2, o cloreto tem carga menos 1. Faz a inversão, você tem CaCl2, né? Cloreto de cálcio. O seguinte, ó, carbonato de sódio. Então, você tem o cátion sódio e você tem o ânion carbonato. Então, você faz a inversão, esse 2 vem para aqui, Na2CO3, né? Carbonato de sódio. Na sequência, carbonato de alumínio. Então, vejam, o cátion alumínio, com carga mais 3, se juntando ao ânion carbonato, que tem carga menos 2. Então, lembra de fazer a inversão. Al2, abre parênteses, carbonato, ali é o CO3 e a carga 3, né? O alumínio tem carga 3+. Então, Al2, CO3, 3, né? Carbonato de alumínio. Fosfato de cálcio agora. Fosfato de cálcio. Então, cálcio tem carga mais 2, o fosfato tem carga menos 3. Lembra de fazer a inversão? Esse 3 vem para cá, ó, Ca3. Abre parênteses, coloca o ânion, PO4, né? E a carga do cálcio acaba vindo para cá, ó, 2. Fosfato de cálcio é o sal que compõe a nossa estrutura óssea. Olha lá, a natureza escolheu um cátion bivalente e um ânion trivalente para formar o nosso osso, ou seja, espécies com grande carga, altas cargas envolvidas. A estrutura é muito difícil de ser rompida, né? Por isso que o osso é muito resistente, tá? E o último, fosfato de alumínio, né? Fosfato de alumínio, vejam lá, ó, tá pegando aqui e tal. Alumínio tem carga mais 3, fosfato tem carga menos 3. Como que vai se formar um composto? Ó, cargas iguais, você simplesmente elimina elas, né? AlPO4, tá? AlPO4, porque antes tem carga mais 3. Então, não fica Al3PO4 3. Você divide tudo por 3 para ter os menores números inteiros possíveis. Então, é 1, né? AlPO4, fosfato de alumínio, tá? Perfeito? Nenhuma dúvida aqui? Qualquer dúvida me chama, né? Abre o áudio, chama aqui, eu estou com o chat aberto, tá? Alguns sais muito usados no nosso dia a dia, né? O cloreto de sódio, muito usado na culinária para salgar os alimentos. Lembra que é importante a gente consumir sal na alimentação, porque é colocado iodo no sal.
para evitar uma doença conhecida como bócio, né, que é o crescimento dessa região do estômago, tá? Então, o iodo é enriquecido, né? O sal que a gente compra, o comercial, ele é enriquecido com iodo para combater essa doença, tá? Olha lá o sal usado na pasta de dente, ó, fluoreto de sódio. O nosso dente, pessoal, tem essa fórmula aqui, ó. É o fosfato, hidroxifosfato de cálcio, né? É a hidroxiapatita, tá? O nome usual, tá? Vejam que temos uma hidroxila aqui no osso do nosso dente, ó. Esse é o osso do nosso dente. Então, essa hidroxila ela é muito suscetível ao ataque de ácidos. Então, o que que você faz? Você escova o dente com pasta de dente contendo flúor para trocar algumas hidroxilas aqui, ó, por flúor. Aí entra o fluoreto aqui, ó, entra o fluoreto no lugar da hidroxila, formando a fluorapatita. Então, em alguns pontos no seu esmalte dentário, você troca a hidroxila pelo fluoreto que está lá na pasta de dente. Aí você tem um composto aqui, ó, que não sofre mais ataque de ácidos. Aí você protege o seu dente, tá? Por isso que é importante escovar o dente com pasta de dente e não com sabonete, tá? Tem que ter o flúor lá. Pessoal, nitrato de sódio usado lá na fabricação de explosivos, a pólvora, né? Nitrato de sódio. O carbonato de sódio, ó, fabricação de vidros, né? Você tem ali bastante utilização. A barrilha, né? O carbonato de sódio é também conhecido como barrilha, tá? A barrilha é muito usada nas piscinas para aumentar o pH da água quando a água está muito ácida. Você vai lá na loja de produto para piscina e compra a barrilha. Na verdade, a barrilha é uma é um sólido contendo carbonato de sódio. Não é tão puro, né? Tem talvez lá uns 80%, mas o composto é carbonato de sódio, tá? Barrilha. Porém, a minha dica é, ao invés de comprar barrilha para aumentar o pH da piscina, compra elevador de alcalinidade, porque daí é o bicarbonato de sódio, tá? Então, você consegue aumentar o pH da piscina dessas duas formas, jogando barrilha, Na2, CO3, ou usando elevador de alcalinidade. Na verdade, é o carbonato de sódio ou o bicarbonato de sódio. A vantagem o elevador de pH é melhor mesmo, ó, ele age mais rápido, diz a Francine. Na verdade, ó, é porque ele é mais solúvel, tá, Francine? Bicarbonato é mais solúvel que carbonato. Então, você tem uma neutralização mais rápida daquela acidez lá da piscina. Enquanto que você adiciona carbonato, ele é menos solúvel, a água da piscina fica com aspecto leitoso, meio esbranquiçada, né? Porque ele não solubiliza tão bem, aí fica uma piscina que não dá vontade de entrar, né? Não dá vontade de entrar. Então usa elevador de alcalinidade ao invés de barrilha, tá? Ah, mas se está muito ácida a água, daí talvez é mais barato usar a barrilha. Por quê? Porque ela tem maior poder de atacar ácidos, né? Se o pH está muito ácido. Porém, o bicarbonato, né? Ele também serve e você tem um efeito tamponante ali, é mais adequado. Não sobe tanto o pH também. Se você usar carbonato, como ele demora para se dissolver, você vai colocando mais e parece que não está adiantando, e daí você coloca mais e o pH não parece que não está subindo, é porque ele não solubilizou ainda. E daí a pouco você vê que o pH foi lá para cima. Por quê? Porque daí ele solubilizou. Então é mais difícil de controlar o pH também na hora de solubilizar aqui a barriga, tá? O bicarbonato ele já não sobe tanto o pH. Ele acerta o pH para em torno de 7,5, 8, 9 no máximo, né? Difícil até chegar em 9. E ele meio que fica, o pH fica mais ou menos ali nessa faixa que é a ideal lá para a piscina, né? Em torno de 7,5 a 8, né? Ali na região da neutralidade ali, tá? Em torno de 7, 7,5. Neutro para levemente básico, tá? Então, essa é a dica. Elevador de alcalinidade. Lá nas lojas de produto de piscina, né, vende
elevador de alcalinidade, né, com um preço bem alto. Na verdade, é bicarbonato de sódio. Você pode comprar em sacos maiores, né? Os padeiros compram em sacos enormes, porque é o mesmo bicarbonato usado lá para fazer pão, fermento, né? Tem bicarbonato. Então, você pode comprar dessa forma. Nos mercados também tem lá bicarbonato de sódio para vender em pacotes de 1 quilo. Às vezes é muito mais barato do que aquele mesmo elevador de alcalinidade que está lá na loja de produto para piscina. Porque lá eles agregam valor, né? Mas na verdade é bicarbonato de sódio, tá? O elevador de alcalinidade. Claro que quanto mais puro, melhor, né? Bom, perfeito. Falamos sobre o carbonato, falamos sobre o bicarbonato. Olha lá a massa, né, de pão, né? Por que que a gente usa o fermento? Para o pão crescer. O que que é o pão crescer? Ó, é a reação do bicarbonato, que é o fermento, tá? Liberando CO2. Então, na verdade, libera CO2 lá no meio da massa. E daí o que que esse CO2 faz com a massa? Expande. A massa cresce. Por quê? Porque tem CO2 lá dentro tentando sair. É esse CO2 que é liberado lá pelo bicarbonato, né, de sódio, que é o composto, o princípio ativo do fermento químico. Alguns outros sais, né? O carbonato de cálcio é o calcário, muito usado na agronomia para calagem de solo. Você neutraliza a acidez do solo com um sal e não com uma base. Geralmente é com um sal, só que é um sal básico. A gente vai estudar isso no futuro também. Carbonato de sódio, né? De cálcio, é um sal básico, neutraliza a acidez. O sulfato de cálcio pode ser utilizado lá na medicina, né, para engessar quando você tem fraturas. Os quadros negros usavam antigamente giz, né, à base de sulfato de cálcio. O nosso osso, como eu já comentei, fosfato de cálcio e lá o alvejante sanitário hipoclorito, né, de sódio. Tá? Você goteja hipoclorito de sódio numa água, você desinfeta essa água. Por quê? O hipoclorito ele tem poder de desinfecção, ele degrada, né, os micro-organismos patogênicos. Ele oxida, ele mata. Tá? Então, hipoclorito, né, de sódio pode ser usado para desinfetar uma água. Claro que as quantidades são bem pequenas, né? O pH disso aqui é bem alcalino, tá? Tem que tomar cuidado, tá? Reação de neutralização a gente já conversou. Vamos olhar aqui para esses dois exercícios aqui, ó. Complete a reação de neutralização entre ácido fosfórico e hidróxido de bário. Então, vamos colocar aqui para a gente trabalhar mais um pouquinho esse ponto. Por que reação de neutralização? A gente está olhando agora para sais, né? Porque os sais são formados a partir de neutralização entre um ácido e uma base. Então, a base é hidróxido de bário, BaOH2. Qual é o composto aqui que forma além de água, né? Além de água. Tá? Então, vamos lá. Ele pede para balancear aqui, né? E ele não diz qual é o sal formado. Então, vamos lá. Olha lá. Você já sabe que esse 3 está aqui, né? Porque o fosfato tem carga -3 e o hidrogênio tem carga +1, então ácido fosfórico, né? O ânion é o fosfato, o ácido é o fosfórico, ó, tá? Aqui o hidróxido de bário, ó, você já sabe que é uma base de um metal alcalino terroso, né? Você já sabe que esse 2 está aqui porque é a carga do bário, que é um metal alcalino terroso que está na família 2A da tabela periódica. Você já sabe que é uma base que tem solubilidade não muito alta, porque é um metal alcalino terroso, né? Além disso, você sabe que a reação entre um ácido e uma base forma sal. Aqui tem um sal. E, além disso, forma água. Você já sabe que o sal é formado pela junção do cátion da base com o ânion do ácido. Então, é bário com fosfato que vão se juntar. O bário tem carga +2. O fosfato tem carga -3. Então, qual é o sal formado? Né? Esse 3 vem para cá. Pa3, abre parênteses, PO4, 2. Né? Esse 2 aqui vem ali. Então, está aqui o sal formado. Ó. Fosfato de bário. É ele que eu vou colocar aqui. Ba3, abre parênteses,
Deixa eu aumentar um pouco o meu espaço. BA3, PO4, 2. Esse foi o sal formado, tá? Lembra que os hidrogênios do ácido se juntam com as hidroxilas da base, formando água, né? Formando água. Então, reação de neutralização formou sal e água. E agora, o que a gente vai fazer? Balancear a equação química, né? Vamos balancear a equação química. Lembra que eu ensinei vocês uma forma rápida e eficiente de balancear a equação química, que é começando pelos metais, tá? Metais. Então, vejam, ó, bário, 3 bários aqui, apenas um bário ali. Então, acerta o bário colocando um 3 aqui, ó, tá? Deixa eu tirar esse mais e botar ele mais para cá. Então, aqui a gente acertou o bário. A partir daí, a gente olha e observa que não tem mais nenhum metal aqui na fórmula. A gente olha para não metais, diferentes de hidrogênio e oxigênio, e a gente tem o fósforo aqui. Ó. O fósforo é um não metal. Eu tenho um fósforo aqui nos reagentes, porém eu tenho 2 fósforos aqui nos produtos. Lembra que o bário eu já acertei, então eu posso colocar um aqui na frente, ó, só para ter essa ideia de que eu não posso mais mexer no coeficiente estequiométrico aqui que vai na frente do bário. Por quê? Porque ele já está acertado, tá? Então eu vou deixar esse 1 aqui por enquanto, mas lembro que o 1 em química a gente não coloca, né? Depois a gente apaga. Então veja, ó, 2 fósforos aqui, né? Aqui a gente só tem um. Então eu corrijo isso colocando um 2 aqui. Tá? Eu não posso colocar um 2 aqui embaixo, aqui, ó. Não posso alterar a fórmula do ácido fosfórico, né? Não posso. Então eu acerto o fósforo colocando um 2 aqui na frente. Aí eu tenho 2 fósforos ali também. Agora eu não tenho mais nenhum não metal diferente de hidrogênio e oxigênio. Então eu vou para oxigênio ou para hidrogênio. Nesse momento eu vou escolher hidrogênio. Então, 6 hidrogênios aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6, né? Mais aqui, ó, eu tenho 2 hidrogênios, só que eu tenho 3 aqui na frente. Então, 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 6 mais 6. Eu tenho 12 hidrogênios, tá? 12H+ nos reagentes. Lembra que esse 3 vale para bário, para oxigênio e para hidrogênio, e esse 2 vale para oxigênio e para hidrogênio. Então, eu tenho 3 vezes 2, 6, né? Mais 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho um total de 12 hidrogênios nos reagentes. Aqui nos produtos, eu tenho que ter 12 hidrogênios. Como eu não tenho hidrogênio aqui no sal, né? Eu só tenho aqui na água, para ter 12 no total, eu tenho que colocar um 6 aqui, tá? Tenho que colocar um 6. 2 vezes 6, 12. 12 hidrogênios nos produtos também, tá? 12 hidrogênios nos produtos, fechou? Confere o oxigênio, vai estar balanceado. Pode confiar em mim, mas confere. Ó, 4 vezes 2, 8, mais 3 vezes os 2, 6, né? Ó, esse 2 aqui, lembra que vale para todo mundo aqui dentro do parênteses. Então, 8 com mais 6 dá 14 oxigênio nos reagentes. Lá nos produtos, ó, 2 vezes 4, 8, com mais 6 vezes 1, né? Ó, 6 vezes 1, 6. Então, 6 oxigênios aqui, com mais 8, 14. 14 oxigênio nos reagentes, 14 oxigênio nos produtos. Oxigênio não é 40, né? Não é 140. 14 oxigênio nos reagentes, 14 oxigênio nos produtos, fechou o balanceamento ali. Então, quais são os coeficientes que eu tenho que... Lembra que esse 1 aqui, ó, em química a gente não coloca, tá? A gente pode apagar ali. Se quiser colocar, né, só para não... para responder a questão, tudo bem. Então, 2, 3, 1, 6. Essa é a sequência de coeficientes estequiométricos 2, 3, 1, 6, letra B, né? 2, 3, 1, 6. Porque ele pede, ó, acertando os coeficientes estequiométricos, a alternativa que corresponde aos coeficientes corretos é. Então, na sequência, né? 2, 3, 1 e 6, né? Lembrando que eu estou buscando aqui
os coeficientes estequiométricos. Então, um sal formado pela reação entre um ácido e uma base. Tá? Pessoal, vocês viram isso? Vocês viram isso lá no ensino médio? A aula de hoje está sendo muita novidade. Está sendo algo novo ou está sendo uma revisão? Fala para mim aqui no chat, comenta só para mim ter uma ideia. Novo, Neudo está sendo novo, Gabriel está sendo novo. Renata, novidade. Não deveria ser, pessoal. Tiago, novo. Eu já sei, né, como se encontra a situação do ensino médio em química no Brasil, tá? Não é novidade isso, né? Eu só queria ter uma certeza. Sim, ó, o Poxa fez, está sendo uma revisão, né? Está sendo uma revisão, ó, perfeito. Era para ser uma revisão, né? Bernardo, novo. Ok. Pessoal, no Brasil, infelizmente, nos últimos anos, diminuiu-se a quantidade de horas aulas em disciplinas de química, física, né, lá no ensino médio. E então isso aqui acaba que às vezes nem é visto, né, infelizmente, tá? Mas deveria, né, deveria ser visto, tá? Então por isso que existe essa disciplina aqui de química geral, para nivelar todo mundo. Para quem já teve a matéria, tudo bem, faz uma revisão. Quem nunca viu isso, tem essa primeira noção. Porque lá na disciplina de Química dos Solos, o professor Matias, ele não vai ficar explicando para vocês como que forma a fórmula do carbonato de sódio, né? Você já viu aqui na química geral, né? A inversão de cargas, o ânion, quem é o carbonato, quem é o sódio. Se você teve a noção de tabela periódica, você sabe que a ligação química depende lá da posição do átomo na tabela periódica. Então, é uma sequência, né? Que a gente vem fazendo aqui na nossa disciplina, tá? Claro, pessoal, que vocês podem aprofundar muito mais esse conteúdo, tá? Eu aqui tenho uma aula para falar sobre as funções inorgânicas, então eu tenho que falar o essencial. Mas tem a lista de exercícios para vocês aprofundarem nos estudos e tem também sempre, né? Hoje em dia tem muito material, né? Hoje em dia só não estuda, né? Só não encontra material quem não quer, né? Abre o YouTube, tem de tudo e mais um pouco, tá? Pessoal, vamos para mais um exercício. Um caminhão transportando ácido sulfúrico capotou, derramando ácido na estrada. O ácido foi totalmente neutralizado por uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Então, lá o engenheiro ambiental resolveu neutralizar esse ácido para diminuir o impacto ambiental, né? E utilizou o hidróxido de sódio. Então, essa neutralização pode ser corretamente representada pelas equações abaixo. Vejam, o ácido sulfúrico, que foi derramado, sendo neutralizado pelo hidróxido de sódio. Porém, aqui 2 mols. E na de baixo, na equação de baixo, apenas 1 mol. Então, na de cima, na equação de cima, você tem a neutralização total. Porque para 1 mol de ácido, você precisa de 2 mols desta base aqui. Porque esse ácido é um ácido diprótico. Cada mol dele libera 2 mols de H+. E o que vai neutralizar o H+ aqui? A hidroxila da base. Então, precisa de 2 mols dessa base. Se você utilizar estequiometria na proporção de 1 para 1, você vai ter uma neutralização parcial. Você não vai neutralizar todo o ácido, tá? Então, isso a gente também vai evoluir mais, né? Lá nos cálculos estequiométricos, porém, aqui a gente vai usar o balanceamento dessas equações e para os sais formados. Então, primeiramente, reação total. Deixa eu só reescrever elas aqui, depois eu aumento. Então, ácido sulfúrico presente lá no derramamento, reagindo com 2NaOH. Lembra que o sal formado, né, junto o cátion da base com o ânion do ácido. E lembra que o sulfato tem carga -2, ó, H2, ó, SO4, né? Lembra que esse 2 vem para cá. Então, Na2SO4. É a fórmula do sal. Mais 2 águas, tá? Liberando 2 águas na neutralização total. Já está balanceada, né? Tem esse 2 aqui, perfeito. Então, esse é o sal formado na reação total. Na reação parcial, quando você coloca apenas 1 mol de base,
aqui, ó, você transforma o sulfato em hidrogênio sulfato, né? Então você vem e troca apenas, você neutraliza apenas um desses hidrogênios. Deixa eu aumentar para ficar melhor para vocês aqui. Você neutraliza apenas um hidrogênio. Então você tem NaHSO4. Tá? E libera apenas uma água. Por quê? Ó, apenas um hidrogênio saiu daqui e se juntou com a hidroxila, né? E esse sódio entrou no lugar do outro hidrogênio. Então você tem uma neutralização parcial. Você tem aqui um sal ácido, tá? Esse sal ele é ácido, ele tem um ânion hidrogênio sulfato ali, tá? Então esse é um sal ácido formado na neutralização parcial ali no derramamento, né? Então temos Na2SO4 e NaHSO4. NaHSO4. Está aqui, letra A, a resposta, né? Sulfato de sódio, o primeiro sal formado, Na2SO4, tá lá, a gente formou ele aqui, né? E o segundo, NaHSO4. Lembra que não muda a quantidade de oxigênio aqui, né? Por isso que não é, ó, por isso que não é a letra D, tá? Não muda aqui isso aqui. Muda apenas que você troca apenas um desses hidrogênios por sódio. Você neutraliza apenas um desses dois hidrogênios. Tá? Então, o SO4 continua, porém você fica com o ânion HSO4, que tem carga menos 1. Né? O ânion SO4 tem carga menos 2. O HSO4, como entrou no H+, que neutralizou uma carga negativa, ele tem carga menos 1 apenas. Opa, não estava projetando, né? Ó. O sulfato tem carga menos 2. Se você entra com um H+ aqui, o H+ neutraliza uma carga negativa, você tem esse outro ânion aqui que tem apenas uma carga negativa. Quando vai se juntar com o cátion sódio, proporção 1:1. NaHSO4. Já aqui não, né? Aqui, ó, proporção 1:2, por isso que formou esse sal, tá? Ok? Fizemos esses dois exercícios, então. Perfeito. Assim a gente finalizou os sais e a gente fala um pouquinho agora sobre os óxidos para finalizar. Óxidos, então, são compostos binários em que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio, tá? A gente tem lá alguns ácidos, né? E esses ácidos podem ser iônicos ou esses óxidos, né? Podem ser iônicos ou moleculares. Os moleculares é quando o oxigênio está ligado com um outro não metal, como por exemplo o carbono, formando monóxido ou dióxido, né? De carbono. Esses óxidos moleculares, né? Eles são óxidos que em água dão origem a soluções ácidas, tá? Enquanto que os óxidos iônicos, a gente vai ver na sequência que em água originam soluções básicas, tá? Então, primeiramente, os óxidos moleculares. Como que a gente dá o nome lá, né? Aqui, por exemplo, ó, monóxido de carbono, dióxido de carbono, trióxido de enxofre, aqui heptóxido de cloro, tá? Então, o oxigênio tem carga menos 2 nos óxidos. Oxigênio com carga menos 2 nos óxidos ali, tá? O óxido, então, lembra que o oxigênio é um calcogênio, está na família 6A da tabela periódica, tem 6 elétrons na camada mais externa, ganha 2 para chegar a 8 para adquirir estabilidade, então por isso que a carga do oxigênio é menos 2. Nos óxidos, o oxigênio tem carga menos 2, tá? Os óxidos iônicos, então, o nome deles é dado por óxido de e o nome do metal. Então, óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de cobre, aqui óxido de ferro 3, tá? Então, óxido e o nome do elemento. Lembra que eu falei que os óxidos iônicos, né, como óxido de cálcio, em água, você terá uma solução básica. Eu tenho isso na sequência, tenho. Depois eu falo um pouco mais sobre isso.
E os peróxidos, né, são substâncias em que o oxigênio tem carga -1. Então, devido a uma certa instabilidade, eu posso ter alguns peróxidos. E o mais comum é a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Mas vamos olhar para os óxidos mais comuns no nosso dia a dia. Ó. O óxido de cálcio. E eu coloquei aqui uma imagem de um processo de calagem do solo sendo efetuada. Mas calagem do solo não é com calcário? Não é com carbonato de cálcio? Mas naquele calcário que você compra não tem só carbonato de cálcio. Pode ter hidróxido e pode ter óxido também de cálcio. Na verdade, é uma mistura. E a calagem ela funcionaria também usando o óxido de cálcio? Funcionaria. Por quê? Porque você já sabe que óxidos iônicos, né? Vejam, você tem um metal alcalino terroso aqui, ó. Óxidos iônicos em água dão origem a bases. Então, quando você coloca esse pó, esse óxido de cálcio lá na Terra, ao encontrar água, ou depois, né, se o solo está muito seco, depois de acontecer uma chuva, o óxido encontrando água se transforma em hidróxido. Então vejam, você colocou cal virgem, né? Você colocou óxido de cálcio em contato com a água da chuva, ou se o solo já estava molhado, o óxido de cálcio se transforma em hidróxido de cálcio, cal extinta, cal apagada, cal hidratada. Libera um pouquinho de calor a reação, tá? E aí essa hidroxila aqui reage com quem lá do solo? Com aquela espécie que está dando acidez para o solo, ó, com o H+, né? Com H+, que está fazendo com que o pH do solo esteja baixo, né? Então você entra lá com a hidroxila, neutralizando, né, essa reação da origem à água. Você neutraliza a acidez do solo ali pelo uso também de óxido de cálcio. Tá? Então, lembra, óxido de cálcio é um óxido iônico, dá origem a uma solução básica. Quando você coloca ele em água, a solução fica básica. Por isso que neutraliza a acidez do solo. O dióxido de carbono, né, eliminado na nossa respiração, também usado para efeitos pirotécnicos, né, o gelo seco, aquela fumaça branca, né, usada para efeito pirotécnico. A água oxigenada, né, sendo decomposta, lembra que é um peróxido, é um experimento que você pode fazer em casa. Pega um pedaço de batata, corta a batata e coloca água oxigenada dentro. Você vai ver a liberação de gás oxigênio, tá? Por que que antigamente, e eu acho que até hoje, né, quando você caía, você ralava o joelho, né, a mãe ia lá e colocava água oxigenada para limpar o ferimento, para tirar, né, a sujeira, porque na sujeira tem bactérias. E quando você coloca água oxigenada lá no ralado, na ferida, naquela região que você quer curar, o que acontece? A água oxigenada se degrada e libera oxigênio. O oxigênio ele é um desinfetante. Ele degrada as bactérias anaeróbias que não gostam de oxigênio. Então você joga um monte de oxigênio lá naquele local do ferimento. Você mata, né, as bactérias presentes naquela região. Tá? Então, quando você coloca água oxigenada num ferimento, também você observa a formação de bolinhas, né? É de O2 que está sendo liberado. Tá? As águas oxigenadas elas são vendidas em várias concentrações que são medidas em volumes ou porcentagem de peróxido de hidrogênio. A para ferimentos é a 10 volumes, é a mais usada, né? O pessoal que usa para descolorir cabelo, né? Usa de 30 volumes, de 40, de 50 volumes, ela é mais concentrada, tá? Tem mais poder de degradação. O que é esse 10 volumes? É que um volume dela dá origem a 10 volumes de oxigênio à temperatura e pressão, a temperatura ambiente e pressão atmosférica, né? Condições ali normais. Então, 1 litro dela daria origem a 10 litros de O2 quando essa reação acontece, né? Se ela é 30 volumes, significa que 30 parte delas dá 30 volumes, né? Você tem uma parte dela dando origem a
partes de O2, do gás O2. Então, 30 litros dela, 1 litro dela daria origem a 30 litros de O2, tá? Desculpa aí, eu troquei. 1 litro dela daria origem a 30 litros de oxigênio. Nessas condições, tá? De temperatura e pressão. Pessoal, os óxidos são também bastante problemáticos, né? Porque eles estão nos gases atmosféricos. Então, dependendo da indústria química ou da combustão, né, a combustão de alcanos pode não ser completa e você pode ter eliminação de alguns óxidos que são problemáticos. Então, uma combustão mal feita de um alcano, de uma gasolina, por um motor que esteja desregulado, pode, ao invés de liberar gás carbônico, né, CO2, pode liberar monóxido de carbono. Então, é bastante tóxico, né? Além de óxidos de nitrogênio e de enxofre. Então, chaminés, né, podem eliminar esses óxidos. Vejam, óxidos agora, óxidos moleculares, né? Óxidos onde o oxigênio está ligado a um não metal. São óxidos que que em água dão origem a ácidos. Então, o que é uma chuva ácida? É uma chuva rica em ácido sulfúrico e sulfuroso. Por quê? Porque tinha muita poluição na atmosfera, onde você tinha muitos trióxidos e dióxidos de enxofre. Então, é uma região com muita indústria química lançando pelas chaminés fumaça sem filtrar, sem fazer um tratamento dessa fumaça, né? Então, elimina esses óxidos de enxofre para a atmosfera e, em contato com a água, forma ácido sulfúrico, no caso do trióxido de enxofre, e ácido sulfuroso, no caso do dióxido de enxofre. Né? São dois ácidos que causam degradação, né, degradação das paisagens, dos ambientes onde essa chuva cai. Tá? Deixa eu só colocar aqui ó, os dois óxidos. Então, dióxido e trióxido, né? Você tem aqui ácido sulfuroso e aqui você tem ácido sulfuroso, né? Ácido hipossulfuroso. Você tem ácidos que são muito tóxicos, que acabam diminuindo muito o pH dessa água, tá? Então, você tem problemas, né, de poluição. Você pode também formar ácido sulfúrico, né? H2SO4, tá? Então, esses óxidos, né, de enxofre, todos eles ali acabam dando origem, né, a compostos que são muito ácidos, né, em contato com água, tá? Perfeito. Finalizo aqui os óxidos.